Olá, amigos. Segunda-feira, dia 16 de setembro. O tempo voa, amados. Estou aqui transmitindo a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus e na leitura hashtag 1085 dias consecutivos, né, sem falhar nenhum dia aí, transmitindo a leitura da palavra, né, do guia da Palavra de Deus. Título do trimestre, nós estamos correndo sobre o livro de Marcos, né? Segundo escreveu Marcos. O título de hoje: Salve, Rei dos Judeus. O que os soldados fizeram a Jesus? O próprio texto aqui vai responder para nós não ficarmos repetitivos, né? Isso é relevante, amados? Com toda certeza precisa ser relevante. Só o fato do que Jesus passou, né, o que está descrito por Marcos, capítulo 15, do verso 15 ao verso 20, seria suficiente, nem a cruz seria necessária para nós sermos adoradores de Jesus, né? Só o fato do que ele passou aqui, nós não passaríamos, certamente nós não resistiríamos. Imagina a morte de cruz. Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro, os quais eram amarrados pedaços de ossos, vidros, pedras e pregos. Não é relevante isso? Para nós ficarmos atentos em tudo aquilo que nós fazemos depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que precisamos ser exemplos aqui na terra de verdadeiros discípulos de Cristo. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinho em sua cabeça e zombando dele como o rei dos judeus. Aí está a ironia, né? Como o rei dos judeus, e como o rei dos judeus que realmente ele era, mas eles fizeram zombaria como se não fosse. Os soldados, chamados de tropa ou corte, era um grupo com 200 a 600 homens. A ironia da cena é evidente para o leitor, porque Jesus realmente é, né? Não era, ele é, mas no caso falando de lá, era o rei dos judeus, e as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade. A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras: salve o imperador César. Assim há uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus, batendo em sua cabeça com um caniço, cuspindo nele, pondo-se de joelho em falsa homenagem. Sabe, amados, quando nós não nos importamos com o que Jesus fez por nós, e passamos pelo batismo e nos colocamos de joelhos, mas não levamos uma vida digna de filhos, de verdadeiros discípulos, é isso que nós fazemos. Você já parou para pensar? Assim como os soldados fizeram, se colocaram de joelhos, saudando e adorando falsamente. Quando nós não levamos uma vida digna de verdadeiros filhos de Deus, de verdadeiros discípulos, é exatamente isso que nós estamos fazendo, e tornando tudo isso que Jesus passou irrelevante, amados. Misericórdia. Essas três ações são expressas no original grego como tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia de ação repetitiva, ou seja, eles continuavam a espancá-lo e a cuspir nele, e ajoelhar-se em falsa homenagem. Jesus suportou tudo em silêncio. Assim, até chegar à cruz, como ovelha muda. E como está o tamanho da nossa língua, amados? Será que temos realmente sido verdadeiros discípulos de Cristo? No padrão típico da execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz despido até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Os judeus, no entanto, abominavam a nudez pública. Marcos 15, 20, observa que os soldados
removeram o manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e local. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvaram e prestaram homenagem a Jesus como rei, em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse rei, não apenas dos judeus, mas também o rei deles. O nosso rei, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso Salvador e Redentor. Aqueles homens não sabiam o que faziam. A ignorância o desculpará no dia do juízo? Bom, amados, a Bíblia responde a Bíblia e eu vou responder aqui Atos 17, verso 30, na versão King James. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, ou o tempo da ignorância, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Então isso significa que mudou, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje diz aqui que agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Amém, amados? Louvado seja Deus. Deixa essa palavra aí para o seu coração. Se você chegou agora, ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, né? Deixe o seu recadinho aí, nos ajude a movimentar esse canal para que o próprio YouTube possa disseminar aí, né, a palavra de Deus juntamente conosco. Amém, amados? Vamos orar? Pai, nós te damos todo louvor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que todos os dias nos acorda e nos chama para mais perto de ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos. Nos ajuda a nos portarmos como verdadeiros filhos de Deus. Que a tua graça e a tua misericórdia possam alcançar essa pessoa que está ouvindo agora, Senhor. Essa oração que acabou de ouvir a tua palavra, que ela possa ter um sentimento de que todos os dias, nós temos que ter o hábito de andarmos em conformidade com a tua palavra. Em nome de Jesus, que essa pessoa venha entender que todos os dias nós precisamos ter o hábito da obediência, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.